Choose your fighter. Cara, se você comprou um PlayStation 1 ou quer comprar ou até encontrou o seu entulhado no fundo do seu armário, esse vídeo foi feito especialmente para você. Cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje nós vamos ver um guia definitivo do PlayStation 1. Dicas de compra, futuros upgrades e acessórios que vão dar aquela levantada no nosso console. Cara, realmente o PlayStation 1 é um console revolucionário e ele foi a pedra no sapato da Nintendo. E se você está vendo esse vídeo e quer reviver esse console, cara, eu vou te ajudar nessa caminhada. O grande problema de quando eu comecei a colecionar os consoles antigos é que não havia ainda muito material na internet falando sobre possíveis problemas, melhores upgrades de uma forma resumida. Geralmente estava tudo espalhado. Por isso eu resolvi juntar tudo isso em um único vídeo mostrando os principais itens de upgrade que a gente pode dar no nosso PlayStation 1. E cara, o primeiro passo, se você ainda não comprou um console, é a gente escolher um bom console para começar a colecionar. E assim, se você está procurando um console para colecionar o PlayStation 1, cara, escolha o de primeira geração, aquele Fat mesmo, o PlayStation 1 grande, porque ele tem mais funções que vão te interessar muito mais no futuro. Mas lógico, dá para curtir muito o nosso PS1, eu mesmo tenho os dois modelos, mas quando eu escolho jogar, eu sempre escolho o Fat por conta dos recursos adicionais. E o mais importante é você focar em um console que esteja com o leitor funcionando, independente se ele for o Fat tijolão ou o PS1. E assim, cara, tem que ter controles originais, porque controles originais do PlayStation 1 é muito difícil de encontrar em bom estado. Então se você já comprar um console com um leitor funcionando e um controle original, cara, você já sai na frente de muita gente. Porque apesar dos controles do PlayStation 2 funcionarem no PlayStation 1, eu tenho um pouco preconceito dos modelos serem diferentes. Então para eu colocar na minha prateleira ou eu jogar mesmo, eu sempre vou preferir os consoles do próprio videogame. Mas além do leitor estar funcionando e a gente ter um controle original, a gente também precisa pensar que a gente vai precisar de um memory card. E cara, se você encontrar um com memory card original, perfeito. E lógico, ter todos os cabos em bom estado, a fonte em bom estado, também é algo primordial para a gente escolher. Mas se você comprou um, tá bem surradinho e você precisa dar uma levantada, cara, tem alguns itens no AliExpress que a gente pode dar uma levantada no nosso console. Cara, preparei para vocês aqui uma planilha com todos os itens de compra, tudo aquilo que a gente vai mostrar no vídeo, e comprando pelo link do vídeo você me ajuda bastante. Valeu! Cara, a primeira parte complicada da gente levantar o nosso PlayStation 1 é a parte de controles. É difícil achar controles em bom estado. E cara, no AliExpress praticamente não existe controle de PlayStation 1. O que a gente vai encontrar são bons controles de PlayStation 2 que logicamente funcionam no PlayStation 1. Então é legal a gente encontrar as cores que sejam mais acessíveis. E essa é uma boa opção de controle que tem um bom acabamento. E se você precisa de um memory card, cara, também tem essas opções aqui. Elas são bem interessantes. Eu aconselho sempre pegar aqueles de menor capacidade, porque eles têm menor chance de dar problema, ele já é mais comum com o que havia originalmente. Então, cara, para não ter problema, não ter risco de incompatibilidade, é melhor ir nesses tipos de memory card. Mas se dinheiro não for o problema, cara, a gente tem esse memory card do PlayStation 1, que ele foi um memory card todo feito pensado no PlayStation 1 e ele tem uma capacidade enorme, um acabamento impecável. Então, cara, se você quer o melhor memory card que nunca vai te deixar na mão, essa é a melhor opção. E se o seu leitor já estiver cansado, esses são leitores com bom custo-benefício. Os modelos Fat e One são bem parecidos, mas a diferença mesmo fica por conta do cabo flat deles. Mas você tem a opção de comprar um cabo flat maior, e aí os leitores são intercambiáveis. Você pode pegar um leitor do One, colocar no Fat e ele vai funcionar. E se sua fonte for o problema, cara, essa é uma excelente opção de fonte. Ela tem todos os requisitos, pode comprar sem medo algum. Sobre o cabo de vídeo, a gente vai ter um tópico especial falando sobre ele. Cara, uma outra opção de controle interessante que a gente tem para o PlayStation 1 é o Blue Retro. Cara, esse Blue Retro nada mais é que um receptor de controle sem fios. Nele você pode conectar os controles do Xbox, do PlayStation 3, do PlayStation 4, do PlayStation 5 e eles vão ser reconhecidos pelo seu videogame. Cara, eu acho essa opção muito interessante, que a gente tem excelentes opções. Eu gosto muito de jogar com o controle do PlayStation 3, porque ele é o mais próximo que a gente tem do layout do PlayStation 1. Eu acho que a gente continua com o mesmo layout de botões, com a mesma ergonomia, com aquilo que o videogame podia nos trazer na época. A gente continua com aquele mesmo padrão. Eu gosto de sempre manter as mesmas características do controle original, mas você pode conectar a outros controles. E o interessante é que a gente já pode jogar com controle sem fios de qualidade.
Então eu aconselho vocês a comprarem para o PlayStation 1 realmente esse Blue Retro e jogar com os controles do PlayStation 3. O próximo passo é a gente pensar como que a gente vai jogar os jogos antigos. A gente tem a opção de comprar todos os jogos originais, a gente tem a opção de comprar todos os jogos piratas e a gente tem a opção também de gravar as nossas próprias ROMs. Mas sem dúvida nenhuma, a melhor opção é a gente rodar os jogos do PlayStation 1 para uma memória flash. Existe um mod, ele é bem caro, por isso que é importante a gente comprar o PlayStation 1 Fat, porque ele é o único que tem essa adaptação, essa entrada para a gente poder fazer o mod. Sem dúvida o preço vai afastar algumas pessoas, mas cara, pensando a longo prazo, você vai se cansar de gravar mídia e você vai querer memórias flash, algum tipo de mod, para você poder jogar qualquer jogo no seu PlayStation 1. Então assim, cara, apesar do investimento ser alto, cara, você ter a comodidade de jogar todos os seus jogos para uma memória flash é muito bom, direto no console original. E se você comprou uma opção com PS1, a gente vai ter que esperar a tecnologia evoluir, existirem outros mods para que a gente possa fazer essa adaptação. No momento, a gente só tem adaptação para fazer no PlayStation 1 Fat. Existem alguns outros mods também, mas cara, eles são muito caros. Eu estou mostrando mais aquilo que é o custo-benefício para esse tipo de mod. Mas talvez a opção que a maioria das pessoas vai jogar mesmo é gravando os seus CDs ou comprando boas reproduções. Então por isso é importante comprar um console que tenha um leitor funcionando. Cara, o próximo passo é como a gente vai ligar esse console antigo na nossa TV moderna. Cara, infelizmente, o maior problema dos videogames antigos é a gente ligar eles em uma TV moderna. Por conta da baixa resolução que esses videogames antigos trabalhavam, cara, pensa, eles foram feitos para uma televisão de tubo. Qual que era a resolução máxima de uma televisão de tubo? 800 por 600? E hoje, nós temos TVs 4K, 8K chegando no mercado. Cara, antigamente a gente tinha 29 polegadas, quem tinha mais grana 32 polegadas, mas a grande maioria tinha 20 polegadas. Hoje em dia, quais são os padrões de televisão? 50, 55, 42, 65. Cara, são TVs enormes. Ou seja, quando a gente liga um videogame antigo numa TV moderna, as mais atuais elas já não sabem trabalhar com uma resolução tão baixa quanto os videogames mandavam. Então algumas televisões elas vão dar uma tela preta basicamente. As TVs que ainda trabalham com essas resoluções mais baixas, elas vão esticar, escalonar uma tela grande, ou seja, todas as distorções que antigamente numa resolução pequena ficavam imperceptíveis, quando você estica, cara, fica muito nítido. Então quando a gente pensa nisso, a gente precisa ver as melhores opções de cabos e adaptadores que vão realmente trazer a nova vida e escalonar essa imagem para as TVs modernas. E cara, para tudo isso a gente já tem um vídeo explicando passo a passo quais cabos escolher, os adaptadores que melhor se encaixam na sua realidade, para que você possa ligar o seu PlayStation 1 numa TV moderna. É só clicar aqui no card, vai estar aparecendo aqui, e você vai poder acompanhar certinho quais são os cabos, quais são as diferenças de cada um deles. Mas aqui no vídeo eu vou trazer já qual que é a melhor opção, é aquela que tem o melhor rendimento, aquilo que traz a melhor qualidade. E cara, não tem como, a melhor qualidade é via cabo SCART. Só que as nossas TVs não têm essa entrada SCART. E mesmo que a gente tenha a entrada SCART, a gente precisa aumentar essa resolução, trabalhar essa resolução. O cabo SCART ele extrai o que é a imagem mais pura dos videogames antigos. Então a gente vai precisar do cabo SCART e de um adaptador que pega esse sinal mais puro que o cabo SCART traz do videogame, do nosso console antigo, e escalone para uma resolução maior. Então a gente tem diversos adaptadores. Eu vou mostrar para vocês 3 opções no AliExpress de adaptadores que pegam o sinal SCART e convertem uma saída HDMI. A gente tem o melhor, que converte tudo, a gente tem diversas opções de configurações, scanlines, filtros, que é o OSSC. Ele é sem dúvida a melhor opção, é o que traz a nata da qualidade da imagem. Em segundo lugar, a gente tem o GBS Control, que não tem tantos recursos quanto o OSSC, mas já é uma excelente opção. É o nosso intermediário que traz uma boa qualidade por um preço mais baixo. E a gente tem também a opção de entrada, que é onde todo mundo realmente começa, quando a gente começa a ver essas questões de adaptadores SCART. Ela já dá um salto na qualidade, é muito melhor do que você ligar o seu cabo RCA na sua TV. Ou seja, ele não tem tantas configurações, mas ele já traz uma boa qualidade e em um custo mais acessível. O que a maioria das pessoas fazem? Eles começam com esse adaptador, começam a comprar cabos SCART para diversos consoles e quando eles veem a necessidade, eles pulam de categoria e vai indo assim. Por isso eu indico sempre, quem quer começar no cabo SCART e não quer gastar tanta grana, cara, foca nesse aparelhinho aqui, ele já vai trazer excelentes resultados, que vai realmente trazer vida nova para os seus consoles. Cara, diferente do PlayStation 2, que a gente tem uma outra opção,
que é um custo-benefício menor, apesar de não ter a mesma qualidade do cabo SCART, que é o PS2 to HDMI. Esse adaptador ele não funciona no PlayStation 1, mas nós temos uma opção que é o PlayStation 1 to HDMI. Cara, fique longe desse adaptador, ele é horrível. Ele é pior do que você ligar o cabo RCA na sua TV. Fique longe dele, ele não serve, não presta, ele distorce muito mais a imagem do que melhora a qualidade dela. Cara, mas se você quer o melhor, não tem jeito, cabo SCART com os adaptadores. E qualquer dúvida que você tiver, cara, dá uma olhada nos vídeos, que eles vão sanar todas as suas dúvidas. Cara, o próximo passo são os jogos. Cara, e o PlayStation 1 tem diversos jogos maravilhosos, que realmente marcaram época, gerações de jogos começaram ali. Então eu trouxe uma pequena lista para a gente poder reviver esses jogos. São jogos para você começar a conhecer um pouco mais do console, caso você não tenha acompanhado toda essa geração. E para começar com o pé direito nessa lista, eu aconselho a vocês baixarem toda a série do Resident Evil. Cara, ele entrou para a cultura pop, não tem jeito. A cultura de jogos de zumbi está na mente de todo mundo e eu acredito que esse jogo é a referência mesmo desses jogos. E é muito interessante a gente ver aonde realmente toda essa série do Resident Evil começou, no Resident Evil 1, 2, o 3. Apesar dos gráficos já serem um pouquinho datados, cara, eles ainda conseguem ter uma boa imersão, uma jogabilidade bem legal, que vai te prender mesmo na história. Os puzzles que você vai enfrentar no meio do desafio são legais, eles realmente te prendem. E, cara, vai te render diversas horas de jogo e, sem dúvida nenhuma, uma série que eu acho que todo mundo que conhece videogames tem que jogar, pelo menos para conhecer a história. Mas, cara, para mim o melhor jogo com a pegada de ação do PlayStation 1, sem dúvida nenhuma, é o Eric's Adventure. Cara, ele não é um jogo muito conhecido, mas ele foi a virada de chave para mim é o melhor jogo de PlayStation 1. E eu fiquei sabendo agora que ele vai ter uma versão, um port para o PlayStation 5 e para o PlayStation 4. Ele é um jogo onde a gente vive realmente a história do Hércules. A gente sai pelo mundo do Hércules, é um jogo de mundo aberto, com personagens muito caricatos. Os inimigos são todos cartunescos, cara, os deuses têm um bom desenho e os desenhos têm até uma certa comédia. Cara, é muito interessante, é um jogo que vai te distrair muito, é um jogo de mundo aberto, com uma pegada meio RPG, que você vai evoluindo o seu personagem, vai coletando itens, ganhando recompensas, adquirindo poderes, e você vai, cara, conhecendo todo o mundo grego. É um jogo maravilhoso. Mas eu acredito mesmo que o PlayStation 1 é a casa dos jogos de RPG. Cara, os melhores RPGs para mim estão no PlayStation 1. A gente pode citar diversos como Grandia, Final Fantasy, Chrono Trigger, mas o que eu vou indicar hoje para vocês vamos dizer assim, o Chrono Trigger 2, que é o Chrono Cross. A história dele passa num multiverso do Chrono Trigger. Nele você segue a história de um protagonista, cara, que ele se envolve numa aventura assim muito louca. Ele encontra uma garota que consegue ir saltando entre as realidades. E aí você embarca nessa jornada para desvendar todos os segredos que estão acontecendo, que vai causar destruição do mundo. Cara, é muito bacana, a história é imersiva. Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu acho que é um jogo que vale a pena você jogar, porque você vai se apaixonar, você vai se envolver com o jogo, e é muito legal ir descobrindo o passo a passo da história. Mas o que eu posso destacar, cara, pra mim é a melhor trilha sonora do PlayStation 1. É realmente muito bem feita, emocionante e muito marcante. Mas um jogo, se você gosta mais da parte de terror, cara, um jogo que me dava um cagaço era Silent Hill. Ele é um jogo de terror meio psicológico, onde o jogador explora uma cidade assombrada. E ele enfrenta criaturas assim realmente apavorantes num local onde você tem pouca visibilidade, você vê uma neblina, você ouve uns barulhos. Cara, é muito legal. E apesar dos gráficos já serem um pouco datados, ele ainda consegue ser imersivo. Lógico que naquela época os sustos eram muito mais reais. Hoje você já não vê aquela coisa tão realista assim, você já não se assusta tanto. Mas com certeza você vai ficando tenso com o decorrer da história, você vai se aprofundando na história e vai trazendo toda essa imersão. E para finalizar com um jogo de corrida que eu acho que todo mundo tem que conhecer, Gran Turismo 2. Cara, esse foi o jogo de corrida que eu mais joguei no PlayStation 1, sem dúvida nenhuma. É um jogo muito interessante, onde você consegue comprar diversos tipos de carro diferentes, participar de diversas corridas diferentes. Era o mais próximo que a gente tinha de poder tunar os carros. Cara, naquela época estava tendo a ascensão de Velozes e Furiosos, e você queria mexer no motor, trocar roda, fazer um monte de coisa. E o Gran Turismo era o mais perto disso que a gente tinha no PlayStation 1. Mas, cara, eu acho que valem algumas menções honrosas de jogos que vocês têm que conhecer, como Medal of Honor, Metal Gear, Tomb Raider e Crash Bandicoot. São jogos que vale a pena você conhecer. E, cara, esse foi o guia completo desse console maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.